Hoje eu dei o primeiro passo para comprar a minha mansão lá na Bahia e viver o resto dos meus dias só acompanhando o dinheiro pingar na conta. O meu convidado de hoje, ele vai justamente falar sobre isso. Uma empresa autogerenciável, como aumentar o valuation e o equity da sua empresa. Você não sabe nem o que é isso? Calma. Calma, bebê. Fica tranquilo que você vai aprender muita coisa nesse podcast de hoje. Eu vou ler o currículo dele porque tem tanta coisa que ele faz, tanta coisa legal que eu acho que vale a pena ser mencionado. Ele é administrador com especialização em finanças corporativas e economia comportamental. Já já ele vai explicar o que é isso. Experiência de mais de 20 anos no ramo financeiro, ele é investidor de startup, que eu descobri inclusive que o nosso estúdio de podcast portátil é uma startup, e a gente vai ter um papo muito bom sobre como aumentar o valor da sua empresa. Porque uma empresa valorizada, ela gera dinheiro no seu bolso, gera caixa e você consegue levar uma vida próspera. Com vocês, Cláudio Sotana. Como é que você tá, meu Beleza? amigo? Tudo certo com Porra, você. bom demais, cara. Que bom que tu veio, bicho. Legal, deu certo pra gente bater esse papo aí. Arranjou um tempo na agenda. A gente está sempre falando do que a gente gosta de fazer, porque a Sim. gente ajuda também os empresários a dar esse próximo passo. Cara, e hoje eu tenho muita coisa aqui pra extrair aqui do Cláudio. Vai Vamos ser, vai nessa. ser uma, vai ser uma consultoria, viu, gente? Vocês vão perceber aqui que o cara tem muito. Tava conversando com ele agora antes da gente entrar ao vivo e muita coisa ele sabe. E presta atenção, fica até o final, porque você que está iniciando, mesmo a sua empresa pequena, o momento é agora de você ter esse conhecimento para você se prevenir, para você se preparar, inclusive, Cláudio, para vender. Eu queria, antes de passar a palavra para a gente explicar um pouquinho de como funciona o seu trabalho, eu queria falar um negócio para você, viu, gente? Uma empresa, ela, na minha opinião, e o que eu vejo por ela, tem três caminhos. Uma é quebrar, outra é ser vendida e a outra é você fazer a sucessão. Esse cara é um especialista nisso. Então, se você não tinha isso na cabeça, presta atenção e fica até o final, que agora você vai entender que você pode estar correndo risco. Agora mesmo, sua empresa, seu sonho, seu propósito pode estar correndo risco. Mas antes da gente falar sobre isso, sobre acordo intersócio, sobre um pouquinho de governança, sobre valuation, equity, o que eu queria te perguntar, Cláudio? Como? Como é que surgiu essa ideia de ajudar pessoas nessa área? De onde veio essa paixão? Por onde você começou? Conta um pouquinho da sua história, cara. Legal, Marcos. Então eu venho do ramo financeiro, do mercado financeiro. Trabalhei por quase 18 anos no Banco do Brasil, Legal. né, e boa parte deles na área de governança corporativa, aqui na diretoria em Brasília. Uhum, Então ali a gente lidava justamente com essas participações do banco, que são muitas empresas em que o banco participa. uhum, Só que ali são transações geralmente multimilionárias. Então a gente está falando de um conglomerado financeiro, então tem uma série de questões e por essa característica tem um rigor muito grande dessas operações. uhum. Né? A gente tem o Banco Central, que é um regulador, e aí em 2020 o Felipe, que é o fundador da Evolua, trabalhou também no Banco do Brasil comigo, tinha saído do banco e abriu a Evolua Uhum. e me chamou para ser sócio. E aí, entre 2020 e 2022, eu me dividia entre o banco e a Evolua. E quando eu comecei a entender o poder transformador que essa consultoria e um pouco do que a gente vai falar hoje aqui pode mudar vidas, empresas, pessoas, inclusive a economia, Sim. eu decidi deixar o banco de lado Uhum. e aí hoje estou focado 100% no Evolua. Então a gente traz esse critério, esse rigor dessas operações multimilionárias Ok. para o mercado da vida real, para Legal. empresas de todos os tamanhos, indústrias, comércio, serviço, startups, Show. desde a época do PowerPoint lá, que ainda é uma ideia, é um sonho. Então a gente traz todo esse conhecimento falando de valuation, de fusões e aquisições, de aumentar o equity, né, Uhum. que a gente vai falar um pouco aqui, e do planejamento tributário e da organização societária também como formas de aumentar esse valor e ter uma operação rentável para que, se ela for vendida, ela seja vendida pelo maior valor possível, e se ela não for vendida, para que o empresário ele se remunere com o Uhum. negócio, porque afinal de contas, a maioria dos empresários investem muito, né, do seu tempo, do seu dinheiro, do seu sonho nesses negócios e nessas ideias. Legal. Então você falou que são dois pilares que você olha em primeiro lugar, que é o
tributário e o societário. Qual é primeiro? Como é que funciona? Como é que eles se relacionam? Vamos falar agora sobre negócios. Eles estão intimamente ligados. Mas Uhum. antes até de entrar nisso, a Legal. gente sabe que hoje muito se fala em vendas, Uhum. performance, redes Sim, sociais, recursos humanos. Então tem uma série de outras áreas que o empresário ele precisa ficar atento. sim. Essas áreas elas normalmente proporcionam crescimento, estrutura. Então a gente olha o tributário e o societário de uma forma muito mais interna na empresa, Uhum. como forma de melhorar a rentabilidade e de mitigar riscos também, que às vezes o empresário nem percebe que está correndo. Com Então, a certeza. jornada normalmente do empresário é o quê? Muitas vezes ele começa um negócio por necessidade, Uhum. aquele negócio vai crescendo, vai tomando corpo, e ele está preocupado muitas vezes em vender mais, em contratar a pessoa certa, em ter uma rede social legal, que isso é essencial, mas muitas vezes ele vende, 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 só que às vezes ele tem um buraco tributário lá que ele está perdendo dinheiro. Então, conforme mais ele aumenta as vendas, mais dinheiro ele Em na cima da mesa, mesa. deixa na mesa por conta de não ter um tributário muito bem organizado, ou seja, ele deixa de aproveitar oportunidades, Uhum. que no Brasil são muitas oportunidades, só que o pessoal acha que é só para empresas multimilionárias Sim. e está aberto a todos, né? E muitas vezes corre riscos também de deixar algum imposto para trás. O empresário ele não tem condições de acompanhar todas as mudanças tributárias e contábeis. Jamais. Então ele delega muitas vezes isso para o contador, Uhum. que às vezes também deixa alguma coisinha para trás. Então ele deixa de pagar alguns impostos e isso pode virar algumas multas que aí ele trabalha 1, 2, 3, 5 anos, junta um capital legal, mas às vezes tem que pagar uma alta multa. Cara, que loucura, bicho. Não, Exatamente. parece que você falou aqui a eu. E é a jornada de muita gente. Cara, eu acredito, eu acredito. Eu estava conversando com o Cláudio sobre, inclusive, o Estúdio Podcast, que é um CNPJ novo, e quando a gente está no começo de uma empresa, a gente é o mais fácil. Na verdade, eu não vou dizer que nem que é o mais fácil, isso é lógico, mas eu acredito que é o caminho do empreendedor, que é começar bagunçado e vai ali se organizando e vai vendendo, e quando vai entrando dinheiro, contrata alguém, e contratar, às vezes, realmente, muitas das vezes, é um desafio, e aí você como é que você enxerga? O que que você pode dar aconselhar para essa galera para iniciar? Eu sei que é, com certeza, uma consultoria, um acompanhamento, mas assim, para você primeiro dar um alerta, olha, tua empresa pode estar passando por isso aqui. E depois, qual o primeiro passo que esses empresários que estão nessa situação podem fazer? Ah, legal. Então, assim, pensando em para quem está começando, hoje em dia, e até um pouco do que você faz aqui, tem conteúdo de todas as formas, Legal. né? Então tem muita gente que fala com muita propriedade, nós temos alguns conteúdos legais também. Então, Uhum. a pessoa falar que não tem acesso, me desculpa, mas Não é verdade. qualquer telefone, ela faz muita pesquisa, a própria inteligência artificial, Total. chat GPT e outras ferramentas, você consegue ter uma noção muito grande também do que é o certo fazer. Ah, Cláudio, mas é caro. Sim, tem que investir, tem que contratar profissionais bons, uma contabilidade que vai te trazer também vai te provocar, né? E não vai ser aquele simplesmente emissor de Gerar guia. boleto de guia. Exatamente. Então, o próprio networking que a gente estava falando antes aqui também, Marcos, ele acaba gerando isso, de você se cercar de pessoas boas, Uhum. confiáveis, que vão te dar acesso também a outros locais. Então, procurar sempre buscar o próximo nível e que muitas vezes não precisa nem de investimento. Às vezes, uma reunião de networking que você vai, você conhece pessoas, conhece lugares, conhece novos grupos que vão te tá sempre te provocando e te Sim, levando para cima. legal. E aí sim, depois que vai crescendo, o negócio vai tomando um corpo maior, é você buscar realmente quem tem um histórico legal para poder te ajudar, Uhum. seja no tributário, seja no societário, ou fazer uma valuation, dependendo da sua necessidade, ou seja, avaliar a sua empresa Sim. para você até saber quanto que aquilo vale. Qual é o momento para fazer um valuation? Todo ano. Desde o primeiro ano? Então, desde a ideia, a gente sempre tem falado que o empresário, o empreendedor, ele tem que ter um objetivo com isso. Legal. Obviamente que, voltando, né? Muitas vezes é uma necessidade de Uhum. empreender, mas é até uma questão cultural. Estados Unidos, por exemplo, e outros mercados envolvidos, a pessoa já cria um negócio
pensando na venda lá na Ok. frente. E aqui ainda a gente está com essa mentalidade de olhar o mês a mês. Eu Ou de preciso que aquilo é meu filho, né? Nunca um vou apego vender, muito um apego grande, muito grande. exatamente. O foco na receita, no lucro mensal. Uhum. Poxa, eu moro aqui, eu tenho filho e tal, então, se eu tiver R$ 20.000, R$ 25.000 por mês, tá Tá bom. bom. E isso acaba limitando, acaba deixando muitas oportunidades para frente. Ou seja, eu vou viver com 20, 25 mil, 30 mil que seja por mês, então se minha empresa me der isso, tá bom. Mas, poxa, a gente tem prazo de validade. A Total, gente quer cara. qualidade de vida, que a gente estava falando antes aqui. Então, se você não pensar em crescer, escalar, colocar pessoas boas também no negócio, que vão te dar essa liberdade de agenda, Ok. você vai ficar sempre limitado. E hoje a gente sabe que a concorrência vem de todos os lados, inclusive de onde a gente menos espera. Com certeza. Então, é aqueles três caminhos que você falou antes, né? A concorrência vai chegar, vai te apertar, a chance de você fechar vai ser grande. Sim. Ou vai chegar alguém com dinheiro e vai simplesmente te comprar. E quando ele fizer essa proposta? Qual é o Você tá valor? preparado? Qual é o valor do seu negócio? O seu negócio, ele tem um sistema, ele tem um padrão, ele tem método, sua marca está registrada, você tem um plano de negócio bem feito, ou você só está preocupado ali com seus R$ 20.000 por mês, que Sim. é suficiente para você viver. Então, pensar sempre no longo prazo. Ou seja, se eu tenho um negócio que pode, em 4, 5, 6 anos, crescer bastante e se tornar atrativo para o investidor, Uhum. seja para vender 100% ou para me tornar sócio, vender o controle, Uhum. por que não colocar alguns milhões no bolso e viver a vida que você espera Com ou criar certeza. um outro novo negócio? Sim. Porque às vezes a pessoa também pensa que, eu vou vender a minha empresa O e que eu vou vou ficar fazer? fazendo. Vai fazer outro negócio, Claro, vai cara. criar Vai outro transformar negócio. mais vidas. E uma Exatamente. pergunta. Você falou sobre plano de negócio. Então, para um valuation, para você vender uma empresa para outra pessoa, fundamental. Um plano de negócio É atualizado. a base. Explica para gente o que é um plano de negócios, por onde começar, o que contempla um plano de negócios, qual é o melhor na sua opinião. Fala um pouco para gente de plano de negócios. Legal. Trazendo até de uma forma bem didática, né? A gente tem esse produto aqui hoje. Legal. A primeira coisa é pensar o que ele resolve. Show. Qual é o problema? Qual é a necessidade? Por que alguém compraria isso aqui? Beleza, Legal. já tem isso muito claro. Uhum. Depois, eu acho que é identificar o tamanho desse mercado. Poxa, quantas pessoas talvez precisariam desse produto, desse serviço? Ok. E aí você começa a colocar números. Poxa, se eu tenho um mercado de X mil pessoas ou milhões de pessoas que vão precisar disso, qual é o preço que eu posso vender para que seja atrativo, para que eu atinja esse mercado? Uhum. Mais importante até, qual é o meu custo de aquisição? Ok. Ou seja, eu vou pagar X, vou vender por 3x, 4x, e aí a gente começa a transformar isso, né, em planilhas, em planos de negócio, e aí eu vou tendo lá, poxa, eu vou investir tanto, vou comprar por tanto, vender por mais tanto, vou ter tantas pessoas envolvidas nesse negócio, vou precisar investir em marketing, Legal. logística, né, vou vender através de qual canal. Isso tudo a gente transforma em números, porque eu preciso saber no final das contas. Se eu vender 1.000 unidades dessa em 2024, 2025, quanto é que vai sobrar na última linha? Esse é o X da Com questão. Ou certeza. seja, a gente precisa entender qual é a rentabilidade que vai dar para o investidor, Sim. para o empreendedor que está com aquele negócio, e aí em cima disso a gente começa a dizer, olha, esse negócio aqui, que vai vender 1.000 unidades esse ano, 2.000 ano que vem e assim sucessivamente, ele vale X milhões. Então, em regra geral, essa é a ideia que a gente fala que os empreendedores, os empresários precisam ter. E a maioria não faz isso, cara, de ter um plano de negócio. Eu mesmo vou te confessar que eu não tenho. Sai fazendo. Sai fazendo. Vai na doida. Assim, é porque eu vou assim, vou corroborar aqui com o Claudio, que é o seguinte, cara. Eu já sou empresário há um bom tempo, então assim, a gente sabe, o empresário sabe o caminho. Mas botar no papel, meu povo, é fundamental, porque, por exemplo, hoje eu sei o que eu espero do estúdio podcast portátil. Eu tenho um plano de negócio na minha cabeça, tenho todos os custos. Isso aí você tem que ter, senão você vai, às vezes vai pagar para trabalhar.
Mas é legal você ter um documento todo organizado, até mesmo para você revisitar nos anos seguintes e saber o quê? Cara, como mudou? Ou então, como isso deu certo? Exato. Como a gente cresceu? Se você não tiver o plano, se você não tiver certinho, eu até comecei, depois dessa bronca aqui que o Claudio me deu, vou ter que terminar. Mas é o seguinte, Claudio, é, lá nesse plano de negócios, eu até gostava muito de botar. Eu queria que você comentasse como é que você pensa sobre isso e dar uma dica pra galera, porque é o seguinte: tem uma metodologia que, se eu não me engano, é Tan Son San, que é o tamanho do mercado total, o tamanho do mercado, eu não sei se do segundo estágio, e tem um que é o primeiro que você vai conseguir pegar. Você olha dessa forma, como é que você olha assim para você, por exemplo, projetar qual mercado que você vai pegar primeiro? Qual que é o mercado que é o, não sei se se chamaria de próximo passo, ou qual é aquele mercado total Potencial. potencial? Primeiro, normalmente a gente tem falado, seja um produto, um serviço, é de validar. Legal. Ou seja, tenho uma ideia, fui lá produzir isso aqui. Você não vai investir numa máquina que custa 5 milhões de reais para produzir isso aqui. Você vai dar um jeito de ter algumas unidades, seja, compra uma parte de um fornecedor, parte de outro, produz outra aqui, Uhum. e coloca ali algumas unidades para vender. Poxa, vendi 10. Pô, legal. Vendi 100. Poxa, Opa, eu acho que tem um negócio aí. Vendi aqui em Brasília. Pô, agora tem gente de São Paulo me buscando. Pô, tem um negócio aí. E aí, conforme você vai crescendo, você vai se ajustando uhum. em todos os âmbitos desse negócio, seja do fornecedor, seja da logística, seja dos canais, a questão tributária, né, que é muito importante, ou seja, no começo, o Simples Nacional resolve muita coisa, que é o mais simples, digamos assim, também. Mas a partir de um certo momento, você precisa começar a analisar e fazer os cálculos dos outros regimes tributários. O lucro presumido, o lucro real, né? E aí você vai aos poucos ajustando para entender também a viabilidade disso, de você até escalar mundialmente Uau. isso. Por que não? Né? A gente vê, Recebo. recebe, exatamente. Então, assim, se é uma ideia muito inovadora, que tem um apetite para o mercado, é meio que ir testando Sim, e se aliando a bons parceiros, seja o sim, seu fornecedor, sim. seja um marketplace, né, que às vezes não vai comprometer muito sua margem, Ok. a questão logística, a questão tributária. Hoje no Brasil, por exemplo, tem alguns estados que têm umas vantagens tributárias muito interessantes de ICMS. Então, às vezes, se você tem um mercado concorrencial muito apertado, Você joga a sua empresa para outro estado. Que exatamente. bacana, cara. Você, então, às vezes, por exemplo, eu tenho esse produto aqui e tem um concorrente que, poxa, está começando a vender, está começando a me incomodar, ele Uhum. coloca lá uma promoção e começa a vender 20% mais barato que você. Loucura. Ele vai levar o seu público. Vai. Muitas vezes, esse valor que ele consegue fazer mais barato que você é, uma estratégia tributária que você ainda não se atentou. Cara, que Então, às vezes, ele massa. está localizado num estado que tem essa vantagem tributária que você não tem. Por isso que eu falo, nunca dá para se ficar acomodado. Uhum. Sempre você tem que estar estudando o mercado, estudando a concorrência, para entender como que ele está fazendo isso, qual é a estratégia que ele está tomando, tanto de vendas, Ok. estratégia de marketing, logística, tributário e societário. Né? Os custos, onde a gente entra ali, tributário, a gente Uhum. fala que é igual a unha, né? Você tem que estar sempre cortando. Legal. Então, custo, despesa tem que estar sempre no radar do empresário. E essa estratégia que você falou, por exemplo, de ir para outro estado, ela é com o mesmo CNPJ ou eu teria que abrir outro? Como é que funciona? Hoje, nós temos mapeados lá na Evolua os 5 principais estados, Ok. cada um tem uma particularidade. Tem um que pode ser uma filial, tem outro que pode ser um CNPJ novo do próprio grupo. Alguns estados exigem que você tenha uma área mesmo de metros quadrados mínima, outro exige que você tenha X funcionários. Então, cada um tem uma particularidade. Né? Cara, que E massa. então, tem que ver qual deles que faz mais sentido, do Ok. ponto de vista comercial, Uhum. negocial e logístico, e aí sim fazer as contas, né? Voltar Uhum. para o plano de negócio, como a gente estava falando aqui, Sim, e entender se faz sentido esse movimento, porque afinal de contas a gente tem que olhar a última linha. sim. Mas, assim, só uma dúvida. Se for viável,
é o mesmo CNPJ, eu só transfiro como se fosse a titularidade para São Paulo, por exemplo, ou abre-se um novo? Como é que. É isso que fiquei curioso. Aí cada caso cada estado tem uma sua particularidade. Entendi. Então, Tá. por exemplo, você pode ter um grupo econômico, Uhum. né? E aí você tem um CNPJ em São Paulo, um em Brasília, Ok. ou um no Nordeste, que seja. Se for um estado que permite uma filial, você vai continuar com a sua empresa aqui em Brasília, Ok. por exemplo, Aham. e vai ter uma filial que vai funcionar nesse estado. E talvez a filial fature mais do que a própria matriz. Que Exatamente, legal, Cláudio. Pô, que exatamente. massa, E cara. tem alguns estados que você, inclusive, tem essa vantagem de você não precisa que a sua mercadoria saia de lá. Você tem a filial lá ou o CNPJ lá, você vai ter uma estrutura mínima nesse estado, Uhum. mas a sua mercadoria pode continuar saindo de Brasília, Show de bola, entendeu? cara. Então, por exemplo, você está com o CNPJ lá em São Paulo e a mercadoria aqui em Brasília e você vende para o Recife. Uhum. O seu cliente, quando ele comprar, ele vai receber uma nota fiscal como se estivesse saindo de São Paulo, Ok. se for o caso, só que você envia a mercadoria daqui de Brasília. Que E com massa. isso você tem uma redução de impostos muito grande. Talvez, eu não sei se você conhece essa prática, que é o seguinte, é o Mercado Livre. Hoje eu vendo hoje pelo Mercado Livre. E ele tem o tal do Mercado Livre Full, que entrega às vezes até no dia seguinte. É muito Sim. legal essa logística do Mercado Livre. Então, por exemplo, pelo que eu entendi, eu poderia ter um CNPJ, se for vantajoso, mas ter um CNPJ em Brasília, montar como se fosse um estoque em São Paulo para funcionar o full. Olha aí, você que tem um e-commerce, Zé Mané, presta atenção. E despachar por São Paulo mesmo, mas saindo a nota daqui de Brasília. Seria isso? Isso é muito usado. Cara, que legal. Inclusive, hoje, esses galpões logísticos, inclusive Mercado Livre, Magazine Luiza, Uhum. etc., eles oferecem essa solução completa. Porque alguns estados permitem que você esteja, né, o seu CNPJ ou a sua filial, esteja localizado dentro desse galpão logístico. Ou seja, você não precisa ter uma empresa lá montada com toda a estrutura, fachada e etc. Vai ser lá uma sala, Quadradinho um lá, quadrado exato. como esse, com algumas Aham. mercadorias lá, e de lá mesmo, essa empresa, o Mercado Livre que seja, Sim. já vai fazer toda a sua logística, emitir nota fiscal. E aí a questão de que a gente falou, de adequar a questão do plano de negócio, o próprio sistema que você vai ter que plugar nele para que isso seja eficiente. Cara, que doideira. Tá, então vamos agora falar um pouco sobre o valuation. Ele é aquele negócio de você valorizar a empresa. Você já contou pra gente que todo ano tem que estar olhando, tem que estar fazendo, atualizando, beleza, para você chegar no famoso equity. O Isso. que é o equity e como é que você enxerga? Por que eu tenho que por que eu tenho que olhar para isso aí agora, nesse momento? Legal. A gente indica realmente que depois que você fez o primeiro valuation, você atualize ele periodicamente. Dependendo do negócio, faz sentido atualizar todo ano, outros a cada 2 anos, Show. enfim. Cada negócio tem sua particularidade. Em segundo lugar, o valuation. Eu sempre gosto de fazer um paralelo com a tabela FIP do carro. Então, a tabela FIP ela veio justamente para dizer, olha, um carro modelo XYZ, ele tem um valor de mercado de 150 mil, por exemplo. Ok, Beleza. Mas se eu pegar dois carros com o mesmo modelo, ano, certinho, que tem a mesma tabela FIP de 150 mil reais, ok. você concorda que um eu posso vender por 160 e outro por 140? Total. O que muda nesse caso? Poxa, O estado do carro? estado, quilometragem, se está Quilometragem. com pneu novo ou não, se a revisão foi feita na concessionária. Então, esse é o valuation e é isso que a gente traz para as empresas. Ou seja, o valuation é como se fosse a tabela FIP, Ok. que tem um racional, tem toda uma Uhum. metodologia que a gente segue. Ou seja, você pega esse valuation, você senta em qualquer mesa, com investidores, com banco, e vai ser a mesma linguagem, ou seja, vai ser a tabela FIP do seu negócio. Uhum. Se você vai vender ele ou vai receber um investidor com valuation maior ou menor, aí Uhum. é uma negociação particular, Ok. oferta e demanda. Ok. Então, às vezes você tem um valuation, por exemplo, do seu negócio de que vale 10 milhões de reais, mas você não precisa negociar por 10, pode negociar por 15, por 20. Se aquilo for muito atrativo para um investidor, provavelmente você vai conseguir negociar mais, porque ele tem muito mais interesse em entrar no seu negócio. Entendi. E o contrário também é verdadeiro. Você pode negociar abaixo dependendo da sua necessidade, Sim. que muitas vezes é a falta de planejamento.
Então, às vezes, o empresário deixa o negócio desorganizado, como a gente falou aqui, do ponto de vista tributário, societário, fluxo de caixa, etc. E às vezes ele esgota as possibilidades de financiamento nos bancos normais, por exemplo, e às vezes ele chega nos procurando pedindo um investidor. Uhum. E aí, com algumas perguntas, eu falo, mas por que você está precisando de investidor? Ah, porque eu preciso de dinheiro, senão eu vou fechar. Poxa, talvez você perdeu a oportunidade, porque agora talvez o negócio não Não seja seja tão atrativo, investível. não seja tão Atrativo. atrativo para algum investidor. Sim. Ou até seja, mas ele vai depreciar o seu Vai negócio, jogar vai lá jogar o valor embaixo. lá embaixo. Por quê? Você está precisando muito mais dele do que ele de você. Cara, é um jogo, então, impressionante aí de. Eu posso dizer que é um jogo de aparências? Eu não diria aparências, mas muito de negociação e interesses. Sim, mas você também tem que se mostrar poderoso, você tem que mostrar processo, Sim, mostrar. Aparência, sim, porque eu acho que soa um pouco pejorativo, no sentido de você vai mentir, mas não é mentir. É tipo assim, o que você mostra e consegue comprovar é o que realmente. E é verdade, assim, se você chega hoje num banco, por exemplo, e fala assim, cara, eu estou precisando de dinheiro. Ah, é? me mostra. Beleza, E não, além de me mostrar os números, os juros vai lá em Isso. cima. Se você está com muita pressa, você paga o preço. Exatamente. Agora, se você tá ali, recebe uma proposta do banco, ali, o banco abre ele, olha, estamos com juros a 1,3, a não sei, o banco tá precisando bater meta. Então, gente, uma coisa assim que virou a minha chave com questão de banco, porque a gente, acho que nós fomos educados para isso. Não sei como é que você pensa nisso, Cláudio, mas assim, de um banco, você parece que o banco é um deus, é um pai pra gente. Não é não, meu amigo. Ele é um vendedor. É o mesmo vendedor que bate na sua porta antigamente vendia enciclopédia, hoje ele pula aí vendendo no Instagram. É o Banco do Brasil, é a Caixa. Se você chegar lá com uma necessidade muito urgente, ele vai subir os juros. Se você chegar lá falando assim, olha, não preciso de investimento. Não, mas a gente está com uma linha de crédito, estou com um negócio aqui. Eles vão jogar os juros lá embaixo. Então a gente tem que saber como se posicionar, saber como vender a nossa empresa, saber como é que você enxerga isso. Você acha que é dessa forma mesmo o banco? Você acha que é necessário pegar dinheiro com o banco? Ou você acha que uma organização, um plano de negócios, ele tira essa necessidade? Eu vou até um pouco além. Eu diria que é quase que essencial você se utilizar de financiamento de capital de terceiros, como forma de alavancagem. Ok. Só que aí que está o ponto que a gente estava falando agora. Muitas vezes é você tomar o crédito errado, para a hora errada. Uhum. Tanto é que, quanto é o juro de um cheque especial hoje? Tá maluco. É, sei lá, 10% ao mês. Tá Por maluco. quê? Porque é automático. Você não precisa pedir para o banco, está lá já liberado. Então, essa relação é sempre inversa. Quanto mais fácil, maior o juro. Então, se você quer se financiar de uma forma Segura. segura e para que a alavancagem seja sustentável, você tem que ter os números muito bem construídos e um racional para isso. Ou seja, se sua empresa hoje tem um capital liberado de 500 mil, mas você chega lá pedindo 3 milhões, o banco pode até abrir essa margem, mas ele vai ser muito mais questionador. Sim. Por que que você quer mais? Ah, porque eu tenho um plano de negócio aqui que eu vou crescer, eu vou triplicar de tamanho, eu vou vender no Brasil todo. Então, tudo isso é analisado, seja por bancos, por fintechs ou por investidores, como a gente estava falando. Então, daí a importância de você ter um plano de negócio que se sustente e que seja atrativo. Ou seja, faz sentido esse negócio? Eu dizer que ele vai duplicar, triplicar de tamanho? Uhum. Facilmente hoje a gente derruba uma tese se o negócio vem muito, né, inflado. Com Entendi. poucas pesquisas a gente identifica se aquele negócio realmente que o empresário está falando, Se é aquilo se mesmo. ele se sustenta. Então essa negociação sempre vai ser de forças opostas. O investidor ou o banco quer extrair o máximo de valor daquele negócio, daquela empresa, Uhum. e do outro lado contrário, o empresário, o empreendedor, ele precisa se financiar de uma forma que ele pague aquele juro, Uhum. seja o juro que for, mas que no final na última linha, seja viável para ele. Ou seja, se eu for pegar nem que seja um crédito automático, né, um rotativo do cartão, Uhum. até como vários empresários já falaram isso publicamente, que abriram um negócio com cheque especial e com cartão, Loucura. mas que na última linha você consiga devolver o dinheiro para o banco e ainda assim ganhar lá 20, 30, 50% ou 100% que seja,
é um plano de negócios, Uhum. mas isso não deve ser de forma corriqueira. Ou seja, no começo, às vezes o cara começa desse jeito, mas depois, conforme ele vai crescendo, organizando o tributário e o societário, ele tem que buscar novas formas de se financiar, inclusive com investidores. Eu quero te fazer uma pergunta aqui que me surge aqui agora. Gente, vocês sabem que eu sou muito doido no investimento. Cláudio, uma vez, no começo do estúdio podcast, o que eu fiz? Não sei nem se existe isso, mas eu sou um cara do marketing, das vendas. Eu criei uma modalidade, não sei nem se existe. Eu vou te falando, se existe, você pode falar, não, isso já existe. O nome é tal. Eu criei uma modalidade que eu chamava de sprint. O que era o sprint? Eu calculei quanto, eu não vou falar os números exatos porque eu não lembro, tá? Mas eu calculei quanto eu precisava, por exemplo, para montar, se eu não me engano, eram 60 kits desse estúdio de podcast. Ou eram 30, era o seguinte, eram 30, montei três propostas, 30, 60 e 100, dependendo do tamanho do investidor. Aí como é que funcionava? Eu abria cotas, eu falava assim, olha, a de 30, para a gente fazer 30 unidades do estúdio de podcast fechadas, custa, na época, se não me engano, era 23 mil reais. Então, tem cotas de 5 mil reais e era 6 mil reais. Era uma coisa que eu dividi por quatro e tudo mais. Você fez o crowdfunding ali. Não, aí não, aí vamos lá, vamos lá. Aí não foi o crowdfunding, foi assim. Eu peguei umas pessoas que eu vi que fazia sentido futuramente ter sócio, né? Até no treinamento do Amuri, grande Amuri, um abraço pra você, Amuri. Ele me falou sobre essa coisa, as red flags, as yellow flags que ele coloca como um ponto de alerta, não sei o quê. Aí ele falou que empreendedores solos e casais é um perigo, né? Aí ele fala sobre isso, que o casal pode brigar e vai dar uma confusão lascada, e o solo é porque talvez ele não tenha capacidade de se relacionar com pessoas. E aí eu sempre tive essa cabeça também, cara, sócio é massa, mas o sócio que ele é complementar. Eu tenho um amigo meu, vou mandar um abraço para ele também, que ele é consultor PH, da PH Gestão e Educação. Cara, que a gente briga muito. Mas briga muito porque nós somos complementares. Então a briga não é uma briga de discussão, ninguém fica chateado com ninguém. Mas é o seguinte, ele fala, bicho, como é que tu quer fazer a coisa aqui na doida desse jeito? Ele falou, vamos organizar. E ele foi um desses investidores do Sprint. Então como é que funcionou? A gente fez eu mostrei os custos para ele, a gente fez uma projeção de quanto tempo a gente ia vender aquilo, que eu falei, olha, tem um mês para chegar ao estoque e 2 meses para a gente vender. Então, foi mais ou menos, passou um pouquinho do prazo de 3 meses, 3 meses e 10 dias. E eu falei, olha, é o seguinte, se você botar os 22, 2.200. Se você botar a metade, eu boto a outra metade, 1.100. Aham. Deu certo, velho. Ele investiu, um tempo depois ficou, ele recebeu os 12.100, né? Cara, isso existe. Muito, É mesmo? Qual o nome disso? muito. Loucura? É, Ai, ai, velho. é o empreendedorismo na sua Essência? essência, que é encontrar um problema, como a gente falou antes, identificar esse mercado e como você fazer sem ter Funcionar. dinheiro. Fazer funcionar, muitas vezes sem ter o seu dinheiro. Sim, Ou seja, você vende essa ideia, e todos somos vendedores, sim, total. você vende essa ideia para todos esses participantes disso, né? Chama stakeholders, né? Uma palavra Uhum, chique que diz, olha, são as pessoas que vão estar envolvidas nesse projeto. ok, Seja a pessoa que vai comprar, a ok. pessoa que vai produzir, a Uhum. pessoa que vai vender e quem vai financiar. Seja o banco, seja o investidor nesse caso. Que Então, loucura. isso é empreender na sua essência. Eu na época, assim, eu já estava com a operação funcionando, eu não precisava desse dinheiro. Inclusive, esse dinheiro, eu confesso para você, que ele mais me atrapalhou do que me ajudou. Porque, o que eu fiz? Eu já tava com estoque aqui, então eu falei, olha, cara, esse estoque aqui eu vou terminar de vender, ponto. Quando eu terminar esse aqui, vai entrar o seu. Mas já tava meio que acabando, então assim, não, o problema não foi a transição, tá? Não foi. O problema foi assim que eu comprei as unidades, as 30 unidades, aí eu vendi tudo, só que aí depois eu falei, cara, esse dinheiro meio que eu gastei. Que era um dinheiro que eu falava, não, esse dinheiro que eu já separo para fazer a parte do estoque. E o dinheiro dele, não gastei tudo, mas uma parte eu já fui investindo em outra coisa, melhorando outra coisinha ali, isso aqui. E quando eu vi, eu falei, ué, Cadê? cadê o dinheiro? Cadê o negócio?
claro que, assim, eu tenho outras linhas, eu compro muito pelo. Muita coisa assim, isso aqui às vezes eu preciso na hora, então eu compro pelo Mercado Livre os cartões de crédito. Aí em questão de um mês eu me reorganizei e tudo mais. Por eu ter feito alguns investimentos, a empresa também se estruturou melhor, cresceu, investi em projetos novos e tudo mais. Cara, funcionou, mas é perigoso também, você concorda? Então é por isso que o teu trabalho ele vai muito nisso. Você entender também que o aporte ele tem que funcionar de uma maneira, que talvez outra coisa que eu me lasquei, Cláudio, eu assumi todo o risco. Eu assumi todo o risco a um juros altíssimo, se você for parar para pensar. Hum, É um juros alto. Sim. Então, o que eu fiz? Eu garanti a venda. Eu não sei, eu já sabia que ia vender mesmo, mas assim, eu garanti a venda. Por exemplo, se a mercadoria fosse extraviada, se roubasse, se acontecesse qualquer prejuízo, estava nas minhas costas. Como é que você vê isso com essa parte societária, tributária, de organização, planejamento? Como é que poderia ter feito de uma forma melhor? Acho que primeiro a gente trazer até alguns cases de Legal. uma onda agora, por conta de taxa de juros, etc., de empresas, startups, projetos que tiveram não, devolveram dinheiro para investidores porque captaram demais, sem precisar, Uhum. e esse dinheiro meio que ficou subutilizado. Então, devolvendo dinheiro para investidores. E aí é uma conta que a gente precisa analisar no começo do projeto, que é o custo ponderado de capital. Ou seja, o investidor ou a empresa às vezes tem um dinheiro, tem um estoque que seja, né, e estoque é dinheiro parado, Total, total. né, e ele vai ter uma taxa de juros diferenciada para esse capital que ele vai trazer do investidor ou do banco que seja. Uhum. Então, esse custo médio ponderado, o custo médio aqui ponderado de capital tem que ser menor do que a rentabilidade que ele vai trazer, para que a operação seja viável. Entendi. Então, captar recursos da forma errada, pagando taxas de juros errada, Sim, também é um risco. Porque às vezes você está crescendo, mas está crescendo para o lado errado, sem ter uma rentabilidade correta. Nesse entendi. seu caso foi um sucesso, vendeu, etc., mas poderia ter sido um pouco melhor. E como a forma de fazer isso? Se você está captando com um investidor, obviamente fazer um contrato Ok. muito bem feito, né? Trazer um advogado para te ajudar nisso. Se você vai fazer uma captação simplesmente financeira, é um cenário. Se Uhum. você vai colocar um investidor, né, de fato, vai entrar no seu negócio, é outro cenário. Você precisa Ok. também se proteger de algumas formas, seja um acordo de cotistas, que tem toda uma série de cláusulas ali que precisam ser muito bem desenvolvidas e negociadas antes de assinar. Ok. Ou seja, que tipo de garantia que ele vai ter, se ele vai entrar no contrato social, quando ele quiser sair, como é que vai funcionar. Uhum. Se você quiser devolver o capital antes, se você vai reduzir os juros. Então, tudo isso precisa ser muito bem negociado e acordado. Por isso que é um acordo de sócios, acordo de cotistas. Ou seja, vamos aqui colocar o que você quer, o que você espera e o que eu espero, o que eu vou te devolver. Uhum. Negocia muito bem, faz um acordo bem feito e para que seja bom para os dois lados. E pra gente fechar aí com chave de ouro, eu queria que você falasse um pouco também de um tema que, cara, eu não domino nada. Surgiu na minha vida e eu vou aproveitar aqui o conhecimento do nosso grande Cláudio, que é o Due Diligence Compliance. O que é isso, cara? Legal. A gente falou antes do valuation, Ok, que é a tabela FIP da empresa. beleza. Então vamos lá. Fiz o valuation da minha empresa. A empresa vale 10 milhões de reais. Uhum. Beleza? Aí fui lá em São Paulo, conheci o investidor, me conectaram com o investidor e, Uhum. poxa, consegui uma reunião lá. Olha só, minha empresa vale 10 milhões. Pô, legal. Tem interesse, Cláudio. Agora me mostra como que você chegou nesse valor. Ah, a empresa fatura tanto, tem tanto de rentabilidade, e eu tenho aqui um projeto de crescer 20% ao ano, etc, etc. Então tá aqui. Ah, legal. História bonita. Agora eu quero ver os documentos. Poxa, você está pagando os impostos corretos? Você tem passivo trabalhista? Os seus contratos com seus fornecedores, enfim, com todos os intervenientes do negócio estão bem feitos? Uhum. Então isso é comprovar como que você funciona e comprovar também a sua tese de negócio, né? A gente fala tese de investimentos. Ok. Ou seja, é o momento que ele quer evidências Uhum. daquilo que você está falando para ele. Poxa, eu faturo tanto. Tá, cadê o balanço? Cadê o DRE? Ah, não, mas nem tudo passa pela DRE.
Tá, Uhum. então me mostra a conta corrente. Aí você vai e mostra o estado da conta corrente da empresa. Ah, mas parte disso eu recebo pela minha pessoa física. Aí começa o investidor, poxa, mas o cara veio aqui e me falou que o negócio era bonito, mas não é tão bonito assim. Então, às vezes, você tem um valuation de 10 milhões, Da tua cabeça. mas vamos supor que você fez o valuation, Ah, de entendi, fato, entendi, o entendi. plano de negócios, ele comprova que Os aquilo, 10 milhões, ok. mesmo que seja uma projeção de Uhum, negócios. entendi. Mas quando o investidor começa a fazer esse tipo de pergunta, ele vê que, poxa, eu vou entrar nesse negócio, mas tem uma série de detalhes aí, de pontas soltas, então ele vai depreciar a sua empresa, aquele negócio, aquele projeto. Então a Total. due diligence é exatamente isso, é o momento em que o investidor pede todas as informações para comprovar aquilo que você vendeu para ele. Ok. Isso pode ser muito bom, porque de fato vai passar sem ressalvas, Uhum. mas normalmente é o momento que o investidor encontra e ele busca esse tipo de detalhes, essas pontas soltas, para poder ter um poder de barganha e negociar o valuation a um valor menor do que você ofereceu. Antes de você falar de compliance, eu queria saber uma dúvida minha. Isso aconteceu comigo, até eu não te falei na nossa conversa anterior, mas pode já ser para dúvida do pessoal. O que que acontece? No estúdio de podcast portátil, eu decidi esquecer tudo para trás e falar, cara, Vida é nova. daqui vida nova, é daqui para frente. Porque eu já fiz isso, a gente tá rindo aqui porque eu já fiz isso. Às vezes tá lá com um amigo, o cara, não, beleza, tô transferindo Pix aqui para você, né? Eu passava minha conta física e bagunça. Então, assim, é, se alguém da Receita Federal estiver escutando, isso aqui é meramente figurativo. E é assim, Cláudio, aí, cara, eu decidi, eu falei, não, cara, eu quero agora fazer um negócio todo certinho. Tá? A gente sabe que o empresário, às vezes, recebe dinheiro vivo, ele faz isso. Então, eu já fiz isso também, de receber em dinheiro vivo. Cara, é, pra gente ir pra frente, eu não quero falar de coisas pra trás, não, mas assim, o que que você me recomenda? Você me recomenda esquecer pra trás porque organizar bagunça não vale a pena? Ou você me recomenda olhar pra trás e dar uma, tentar ajustar, pegar um negócio e... O que que você recomenda, cara? Vai do momento e da necessidade, Ok, né? Porque tem vários perfis de investidor. Tem investidor que ele é meramente financeiro ok, e ele vai combinar com você uma rentabilidade. ok. Vou colocar aqui X milhões no negócio e quero no mínimo X% e daqui anualmente a gente negocia essas taxas, enfim, devolve parte do capital e ele não vai interferir no seu negócio. Ou seja, ele vai funcionar como se fosse um banco mesmo. Ok, Ele vai te colocar aquilo ali, vai exigir uma rentabilidade e assim por diante. Porém, o que a gente mais vê é o tal do smart money, ok. que é, além do dinheiro, ele te traz uma série de vantagens, Sim. né? Te coloca Experiências, experiência, te conhecimento, coloca habilidades, um network, novo network, em novos mercados, né? legal. Enfim, ele te traz fornecedores talvez melhores até com um custo menor do que você tem hoje. Então, esse tipo de investidor, que é o que mais acontece, Uhum. normalmente ele quer, de fato, entender o seu negócio no detalhe. E aí muitas vezes você tem que mostrar, né, trazer esse esqueleto do passado Sim. para ele entender e tomar sua decisão. Poxa, eu Uhum. estou entrando aqui. Às vezes acontece, se o investidor vai entrar no societário, né, participar da empresa, às vezes você abre um CNPJ novo já com a participação dele. Legal. Se for um acordo de cotistas, esse acordo muitas vezes ele vai dizer isso. Olha, até 31 de dezembro de 2024, eu não tenho nada a ver. Se Uhum. acontecer qualquer coisa, né, que seja referente a esse período, é do empresário Uhum. anterior, e eu só assumo do dia Daqui pra 1º de janeiro frente. daqui para frente. Então, tudo é negociável. Por isso que a gente fala, um bom acordo de cotistas resolve muita coisa. Não adianta você pegar um dinheiro bom e fazer um contrato ruim. Entendi. Ao invés de vocês estarem crescendo juntos daqui para frente, vocês vão estar brigando. Por quê? Ah, mas eu achei que era tal coisa, mas está escrito outra. Caramba, que loucura. E compliance? Compliance justamente é esse ponto de vista tributário, societário, enfim, você estar de acordo com tudo que a norma diz. Uhum. Ou seja, se eu tenho lá uma norma tributária contábil que diz que eu preciso fazer, recolher X% Uhum. periodicamente, XYZ,
eu tenho que estar de acordo com o que essa norma diz. Entendi. Então, compliance é estar de acordo com os parâmetros requeridos. Eles funcionam juntos? A due diligence e o compliance juntos? Eles se complementam, porque Mas ao quando mesmo tempo que está acontecendo um, está acontecendo o outro. isso, você estar em compliance é você estar de acordo com as normas. Ah, entendi. Tá. O Não é uma processo, auditoria. isso, o processo de due diligence É é, para é adquirir. quando você vai mostrar Tá. o que você está fazendo. É auditoria. Então, ele é periódico. Ok. Vou fazer uma due diligence que vai durar 3 meses. Ok. Faz, tem começo, meio e fim, e tem a conclusão da due diligence. Ali você pode encontrar aspectos muito positivos ou, sei lá, 10 ou 15 pontos ali que você precisa investigar mais ou que já depreciam o valor. Uhum. E o compliance, ou você está em compliance Ou ou não não. está em compliance. Cara, Num nível menor ou num nível maior. é muito legal que você trouxe. Porque assim, eu escutei, eu aprendi. Provavelmente eu vou esquecer. Porque assim, galera, deixa eu falar um negócio pra vocês, pra gente fechar isso aqui com chave de ouro. Queria que você também mandasse um recadinho pra galera. É o seguinte, faz o que você gosta e respeita o que você não gosta, que você não sabe fazer. Por exemplo, eu já vi um post do JJ muito interessante que ele fala por que, que ele saiu do Grupo Primo. Você sabe por quê? Eu não sei a história completa, não. Mas foi exatamente isso, cara. O cara é um fenômeno, o cara, pô, ele quer ajudar pessoas, e tudo mais. Mas assim, começou a entrar muito nisso, assim, uma coisa muito pesada de investimento, de compliance, de due diligence. Ele falou, cara, eu aprendi muito, mas eu não quero fazer isso. Eu quero desenvolver um software comportamental, eu quero ajudar isso, naquilo outro. Só que assim, no meu caso, eu não quero saber de due diligence, mas eu quero que o Cláudio esteja acompanhando, monitorando. Então, por isso que é a importância de você ter pessoas que entendem. Porque você não vai dominar todas as áreas, você não vai conseguir fazer tudo bem, pode até dominar, você não vai fazer bem como outra pessoa especialista naquilo, com experiência, como o Claudio tem de mais de 20 anos, vai conseguir fazer. Antes da gente fechar, eu queria que você mandasse uma mensagem para aquela câmera ali, para a gente incentivar as empresas a terem esse olhar mais cuidadoso, que podem estar correndo risco e estudar o teu conteúdo que você trouxe aqui para ir, claro, também te procurar. Acho que merece um pitch aí no final. Procurar e para resolver, para se preparar, para crescer com mais segurança, crescer com mais previsibilidade, viu, gente? Previsibilidade, acho que hoje é o nome que um investidor, um empresário agressivo como eu, um empreendedor agressivo como eu, passa. Então, você precisa ter segurança, você precisa ter previsibilidade. Por isso que hoje eu trago pessoas como o Cláudio, a gente vai com certeza fazer negócio juntos, para o meu núcleo, sabe? Para o meu dia a dia, para o meu ecossistema. Porque se você quer voar, você não vai andar com tartaruga, né, irmão? Você vai andar com águia. Manda um recado pra gente aí, Cláudio, por favor. Primeiramente, agradecer o convite. A gente gosta de falar, de dar palestra, enfim, porque é o que a gente gosta de fazer, o que a Total. gente faz bem feito. Só antes até de dar o recado final, você trouxe algo muito importante que é: eu não consigo sozinho. Ninguém consegue fazer tudo sozinho. Nosso tempo é limitado, nosso conhecimento é limitado. Mesma coisa dentro da própria Evolua. Nós fazemos lá tributário, societário, fusões e aquisições, governança corporativa. Por que eu vou querer fazer o meu marketing sozinho? Por que eu vou querer fazer o meu site sozinho? Não, eu trago especialistas. Total. Eu quero desenvolver um podcast, eu vou buscar um especialista. Então não tem como a gente saber de tudo. Então, hoje como que a gente trabalha é o seguinte: o empresário ele tem o seu negócio, Uhum. ele é especialista naquilo, e essa parte tributária, societária, financeira, de M&A, de fato, muitas vezes fica para trás. Parece algo muito longe. Uhum. Mas é o que a gente fala. Todo dia tem gente comprando e vendendo empresas, entrando em empresas, fazendo aporte, buscando investidores, mas muitas vezes fazem do jeito errado. Uhum. Fazem sem estar em compliance, sem fazer a due diligence, sem ter os contratos corretos. Quando tem contrato, muitas vezes simplesmente só entra lá no contrato social, sem evaluation. E assim, é algo que todo mundo, de todos os tamanhos, deveria estar se preocupando. Uhum. E é o que a gente falou até no começo. De você pensar que o seu negócio ele pode ser vendido. Você pode trazer um investidor, de repente, que vai colocar lá um dinheiro e vai comprar o controle ou não.
e você cresça junto com ele, de uma forma muito mais acelerada, estruturada e organizada. Então, pensar um pouco, talvez, até em desapego do próprio Total, negócio. com certeza. Cara, então, poxa, se eu tenho um negócio que é escalável, que é atrativo para o investidor, por que não preparar esse negócio para que, quando a oportunidade chegar, Sim. ele esteja organizado, esteja em compliance, e eu possa ter, sim, um valor interessante desse negócio, desse projeto, dessa ideia. E a gente até falou antes aqui, se esse negócio não for ser vendido, se você não tem intenção de vender, Uhum. você vai fazendo essa preparação e essa organização, você vai ter um negócio mais valioso para você, que é o famoso ACT, ou seja, qual que é o valor da minha participação no meu negócio. Uau. Então esteja preparado, procure se organizar sob todo o ponto de vista, né, de todas as áreas da empresa, mas essa parte tributária, societária, governança, ela deixa muito dinheiro na mesa, porque é o que normalmente fica escondido. O pessoal Uhum. acha que é muita burocracia, dá muito trabalho, mas na hora de você pensar em trazer um investidor, na hora de você poder pensar no seu tributário, muitas oportunidades são deixadas na mesa. Uau. Então esse é o recado, pensar em se organizar e olhar com carinho para o tributário, para o societário. Deixa suas redes sociais pra gente, Cláudio. Claro. Bom, vocês me encontram no LinkedIn, Cláudio Sotana. Mesma coisa também no Instagram, Cláudio Sotana, ou Evolua_Consultoria. Nós temos escritório aqui em Brasília, Uhum. Sorocaba, São Paulo, e no Paraná também, onde a empresa começou. Então, Aqui em Brasília fica onde, Cláudio? nós ficamos no Brasil 21. Show de bola. Bem Mas pertinho. eu fico muito na rua, porque eu preciso estar contribuindo, Rodando, rodando, estar vendendo visitando e os com clientes, certeza. conhecendo, né? Mas o nosso escritório fica no Brasil 21 e convido a todos aí para tomar um café com a gente lá, vai ser um prazer receber. Show de Obrigado bola. pelo convite. Eu vou lá, eu vou lá. Pessoal, hoje foi um podcast, assim, foi uma aula, cabeça aqui complicado, viu, Cláudio? Fritando de ideias, Esse é o objetivo. esse é o objetivo. E eu digo até uma coisa que é muito engraçada, que é o seguinte: a confusão, ela é o primeiro passo para você ter a clareza. Então, assim, ninguém chega na clareza sem estar confuso. Então, se você está confuso aí, bom, isso é um bom sinal. Procure o Cláudio, que ele pode te ajudar a chegar na clareza, ele pode te ajudar a chegar em resultados acelerados, pode conseguir organizar e te dar aquela previsibilidade que a gente tanto falou nesse podcast. Fechamos mais um Viva Voz Podcast. Fiquei muito feliz de receber esse gênio aqui das finanças, do tributário, da gestão empresarial. E até o nosso próximo Viva Voz Podcast. Valeu!